Mais uma vez, uma boa noite a todos presentes aqui. Os que já são frequentadores, os que estão pela primeira vez, sintam-se acolhidos nesse local de oração. As pessoas também que não puderam se fazer presente, estão em suas casas, através das redes sociais, nos assistindo. Então, o nosso tema dessa noite, pensamento e vida. Eu sempre tento atrelar a doutrina espírita no cotidiano do nosso dia a dia, para não ficar uma coisa, o que está sendo passado aqui? Eu sempre gosto de trazer isso para a gente poder sair daqui, levar para casa, e muitas vezes, durante a exposição, a gente consegue se visualizar em situações que a gente traz. E antes de chegar na questão principal, eu preciso que vocês entendam o que é esse desenho. A doutrina espírita, ela é baseada na tríplice, num tripé. E esse tripé doutrinário, ele está ali entre religião, ciência e filosofia. Ciência comprova a verdade das coisas que acontecem e a gente não entende. A filosofia responde às dúvidas. E a religião é o que religa, né? O elo que nos liga a Deus. Interessante que o que é falado dentro de uma exposição doutrinária, cada um entende de uma forma. Alguns preferem a parte filosófica, outros a religiosa, outros a científicas. Mas se a gente observar o desenho, tanto a parte científica, tanto a filosófica, ela está ligada à religião. Então, a qualquer desses dois lados que vocês escolherem levar, o interessante é que religuem e conectem a Deus o que vocês observarem e obterem dessa noite. Chico Xavier já dizia: a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem o coração, que é essa parte ali do acolhimento, do amor, da fé. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem a cabeça. E se tirarmos a filosofia, um corpo sem membros. Então, um necessita do outro para o andamento daquele corpo. O Livro dos Espíritos, na questão 459, Livro dos Espíritos, para quem não sabe, dentro da doutrina espírita, a gente tem ali o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, Livro dos Médiuns, Gênesis, Livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas. Então, na pergunta 459, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? E a resposta é bem, no português claro, curta e grossa. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. E aí a gente pode pensar assim, bom, então se eu fiz alguma coisa errada, não fui eu. Foi a espiritualidade que veio me atormentar. Mas é interessante a gente saber o seguinte: a gente não está lá deitado no sofá tranquilo, vendo televisão, e a espiritualidade pensa em atormentar alguém. Nós todos temos nossas más e boas tendências. Então, eles vêm só soprar o que já existe em nós. Eles vêm só numa forma de influenciar o que já está vivo no seu interior. E aí, a gente pensa o seguinte: se você é uma pessoa muito estressada,
É esse tipo de situação, porque a gente pede assim, ai meu Deus, eu queria tanto ser paciente. Ele não vai trazer a paciência e vai te dar. Ele vai te trazer situações para que você possa exercitar a paciência. E essa espiritualidade vai estar ali junto, porque ela vai trazer situações e ela vai estar ali te cutucando para você estressar. Da mesma forma, se for algo positivo. Quando a gente tem a intenção, a gente tem meio caminho andado. Se tem a intenção, o propósito te acha. Então, quando a gente tem a intenção de alguma coisa boa ou a intenção de alguma coisa ruim, a espiritualidade vai estar ali presente. E aí, a questão da noite, pensamento e vida. Temos ali a imagem, como se fosse duas pessoas e as ondas ali de pensamento. Essas ondas, lembram que eu falei, ciência, filosofia e religião. Preciso que vocês guardem isso até o final. Essas ondas mostradas ali é a onda do pensamento. E pode observar que ela está interligada de uma pessoa a outra. Em que circunstância do nosso dia ali a gente se interliga a alguém? Quando é feito um exame, o eletroencefalograma, ele é um exame que ele mede as ondas elétricas do cérebro, as ondas ali magnéticas, ou seja, é científico. Lembrem do tripé. Então, aqui está mostrando essas ondas. E essas ondas, a partir do momento que a gente ou está em casa ou sai de casa, é como se a gente estivesse numa estrada, a gente liga o som do carro e aquilo ali vai procurando uma estação a qual vai se conectar. E da mesma forma, somos nós. Às vezes a gente faz uma prece, a gente sai de casa e a gente ali começa a se conectar. Muitas vezes, local de trabalho. Quantas vezes a gente passa mais no local de trabalho do que com a própria família? E com quantas pessoas quem trabalha ali com atendimento ao público, quantas pessoas ali a gente vai ter que ter uma conexão? E a gente precisa lembrar sempre de outra frase que é muito assim, curta e grossa da espiritualidade. Vigiai e orai. E, na verdade, eu gosto de inverter. Orai e vigiai. Porque a partir do momento que a oração, que a prece, ela se torna presente na vida da gente, a vigilância é uma coisa normal. Porque a prece, ela é o quê? Ela é através do pensamento, que a gente se interliga aqui, a Deus. É uma mensagem do WhatsApp visualizada com sucesso. Então, é o caminho direto que a gente tem com a espiritualidade, com Deus, com essa parte toda que a gente não vê, mas que a gente sente. E aí trouxe essa imagem ali. Essa imagem demonstra o quê? Um casal ali, num ambiente ali mostrando ser um bar, e uma espiritualidade de uma forma negativa. A questão em si é o bar? Talvez não. Porque está o casal e essa espiritualidade está mais ligada à moça. Então, a gente pode perceber que, primeiro, a sua questão mental, ela vai atrair espíritos afins. Ali, os dois estão no mesmo local, porém, a espiritualidade está atrelada à moça. E o rapaz não se conectou. Primeira coisa, ambiente que a gente vive. É interessante a gente observar o seguinte.
esse ambiente ao qual eu estou vivendo, ele está de acordo com o que eu estou querendo para a minha vida? Ele está de acordo com o que eu estou procurando, com o que eu estou tentando mudar em mim? Porque a gente pode ali, como mostrou um bar, se uma pessoa está tentando sair do vício da bebida, o ambiente de bar não vai ser um ambiente para ela. Porque ali a espiritualidade negativa não vai precisar nem fazer força. Ela só vai sentar e assistir. Então, é interessante a gente observar locais que a gente frequenta. Ali, como a espiritualidade está atrelada à moça, suponha que sejam duas pessoas conversando e ela está ali muito negativa e só reclama e nada está bom. E o cara está escutando ali, é um amigo, e está escutando e ele está bem tranquilo e ele não se conectou àquilo dali. Talvez ali ele tenha um pensamento mais positivo, pelas coisas às vezes que ele escuta, e ele não se atrelou a esse pensamento. E na outra foto, a gente já tem uma figura espiritual, de uma forma ali com vestimentas claras, um ambiente harmonioso, o senhor ali sentado numa situação ali, lendo um livro, tranquilo, provavelmente a mente tranquila. Então, o que ele atraiu para ele? Primeiro, o ambiente que mostra ali, parece ser um parque, alguma coisa assim, um ambiente tranquilo. E a harmonia do ambiente, ela é muito interessante dentro do lar. Quando a gente está fazendo uma comida, preparando um alimento e brigando. Se brigar com o marido, não façam comida. Preparando o alimento ali, que a gente, graças a Deus, tem condição de comer, e brigando e socando panela, porque a mulher, ela tem dessas coisas. Se ela briga com o marido, ela bate a porta, soca a panela, que ela quer demonstrar ali a irritabilidade. Então, isso é um ambiente harmonioso para o lar? E aí vai todo mundo sentar na mesa, comendo de que forma? E o que está ali perto da gente? É a hora que a gente chega dentro de casa cansado do dia do trabalho, que a gente tem para colocar o papo em dia, que a gente tem para relaxar do estresse que foi. E aí a gente vai desarmonizar quando a gente grita, quando a gente fala palavras, às vezes xingamento. Então, tudo isso são situações mentais que a gente precisa procurar modificar. A gente precisa reestruturar aquilo dali, fazer uma transformação. E tem aquela parte espiritual ali, mostrando como se fosse ali pode ser colocado como um cientista ou como um médico. E uma espiritualidade ali sendo demonstrada por Jesus. Temos aí o período que passou a pandemia. Da mesma forma que a pandemia do Covid foi necessário montar, assim, na parte humana de se dizer, preparar pessoas para trabalhar naquele ambiente e estudar, e preparar como se fosse assim uma zona de guerra, a parte espiritual também foi preparada. Essa parte espiritual, ela foi preparada assim que começou, também como se fosse uma equipe indo para a guerra. Eles foram intuir a medicina, intuir a ciência, preparar as pessoas que estavam trabalhando e fazer aquela guarda, porque alguém precisava estar naquele ambiente. Alguém precisava preparar aquele ambiente. Então, toda essa espiritualidade nos ambientes hospitalares, na parte ali da vacina, na parte de como fazer um tratamento, da mesma forma que aqui era necessário pensar, saber o que fazer,
essa parte espiritual também, porque a partir do momento que você se deparava ali, como mostra uma parte médica, que se deparava com o exame, era necessário uma intuição divina para poder clarear algo que ninguém conhecia. E a parte que é mais fofinha da noite, a parte das crianças. A gente mostrei ali para vocês a parte ali dos adultos, numa questão da gente fazer o quê? Vigiar o que a gente pensa. E o adulto, ele tem essa percepção. Um dia ele está bem, um dia está estressado, a gente consegue ter essa vigilância. E a criança? Ela não vai estar ali pensando no que é negativo e que é positivo. E aí a gente vê o que geralmente é chamado de milagre, bem ali harmonioso, com as vestimentas brancas também, numa questão da proteção. E é os chamados milagres que acontecem. Então, a criança, como que ela se conecta a essa espiritualidade? Primeiro, ela tem, apesar de ser um espírito milenar que vive ali, é só um corpinho pequenininho, ela tem a inocência. Segundo, quem são os tutores de uma criança? São os pais. E quando a gente fala assim, ó, a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Quantas vezes a gente sai de casa, dá um beijo e fala, Deus te proteja. É um milagre que acontece. Quantas vezes a gente vê crianças ali em situações de saúde e a mãe está ali que o médico pode chegar e falar para ela de alguma coisa que não está certa e ela vai falar assim, tá bom, mas ela tem aquela fé tão forte que o milagre acontece. A gente não vê, mas acontece. Através do quê? Da mente. O pensamento, ele vira sentimento e ele vira vibração. Então, a partir do momento que uma mãe faz uma prece verdadeira para o filho, que na maioria das vezes é verdadeira, ela vibra naquela explosão de sentimento ali. E aí tem a questão do milagre. Eu lembro mais ou menos em 2018, se eu não me engano, quando teve acho que foi na Tailândia, tem na internet essa reportagem, daquele time de futebol, 12 meninos, que eles foram sair para passear e ficaram presos numa caverna. Veio a chuva e eles ficaram presos. E a gente que participa dessas questões religiosas, sempre as pessoas vêm indagar, né? Mas eu lembro que foi a pergunta assim, tá, mas espera aí, acontece aquilo com 12 crianças e aonde que está Deus que deixou isso acontecer? Cadê aquele milagre ali que deixou acontecer isso com 12 crianças inocentes? E aí eu estava acompanhando a reportagem e eu respondi assim, olha, para mim Deus está lá com eles. Toda aquela espiritualidade estava lá, porque as crianças estavam em paz. Elas estavam num buraco, chovendo, a água tampando, com frio, e elas estavam meditando, brincando, conversando. Eu não sei se eu não ia ficar desesperada lá naquele buraco. E as crianças estavam em paz. Então, assim, ó, onde está Deus que deixou aquilo acontecer? A gente tem que entender que a gente vive no mundo de provas e expiações. Nós não estamos a par dessas questões, dessas coisas ruins. Só que Deus estava lá com ele. Toda aquela espiritualidade estava lá com eles. Porque quantas vibrações do mundo estava sendo emanada naquele local. E aí a gente pensa da questão do pensamento, ser essa corrente magnética que a gente se interliga, e a gente pensa, não, mas não sei se isso acontece. Será que a gente está conectado?
Se a gente pega uma mesa como essa daqui, joga ali metal, um parafuso e umas peças plásticas, e passa uma folha de ímã, vai acontecer o magnetismo e vai fazer o quê? Selecionar o que ele quer puxar, que vai ser o metal, e o que ele vai deixar, que vai ser o plástico, porque não condiz com o magnetismo dele. Mas a gente não vê o que acontece entre o parafuso e o ímã. A gente só vê que eles se atrelam. Ou uma coisa assim, ó, mais do dia a dia. A gente chega nos lugares, põe a senha do Wi-Fi e tudo certo, nós estamos conectados. É através de fio? Não. A gente vê o íconezinho do Wi-Fi e nós estamos conectados ao roteador que a gente nem sabe onde ele está. Da mesma forma, o pensamento que a gente atrela ao outro. Científico. E aí a gente pensa assim, então eu não acredito no que eu não vejo, ou eu não acredito no que eu não quero acreditar. E aí uma foto nossa, do que acontece aqui e agora. Uma foto mais animada. Só que eu acho que tinha que ter mais mocinhas nessa foto aí. E aí, o que a gente vê nessa foto? Uma exposição doutrinária, e a gente pode ver ali ramificações, que são o quê? Nossos pensamentos atrelados. Todos nós estamos aqui conectados ao que eu estou falando, conectados à espiritualidade e numa só vibração. Que eu espero que ninguém que esteja aí esteja pensando no boleto que vai vencer. Por favor, gente. Eu acho que o pessoal que riu, eu não sei, eu acho que eu catei eles aí pelo colarinho. E a gente pensa assim, ó, nossa, isso eu já ouvi também, mas quando a gente chega no centro espírita, está todo mundo com um semblante tão angelical, nem parece que a gente tem uns surtos de vez em quando. Mas assim, ó, imagina aquela televisão, aquelas antigas que era de botão. A gente ia passando tac, e aí aquilo ficava meio chamuscado, meio mais ou menos. E é como se a partir do momento que a gente entrasse do portão para dentro, a gente virasse o botão e beleza, chegamos no canal certo. Porque quando a gente chega aqui, eu cheguei hoje, era 7h15. E já tinha pessoas aqui esperando. A gente chega aqui e deixa o estresse, o boleto e os surtos do portão para fora. Porque é interessante as exposições doutrinárias serem quarta-feira. A gente começa a segunda descansado, terça já está estressado, quarta mais estressado ainda. E daí, se a gente não der essa pausa para recarregar a energia, a gente chega quinta e sexta e, por favor, ninguém quer ver ninguém. Então, a quarta-feira ela dá uma pausa e fala, opa, vai dar tudo certo, vai todo mundo fazer o que tem que fazer e vamos confiar em Deus. Que a gente vem aqui para isso, para recarregar a nossa energia. Enquanto a gente está sentado escutando, a gente aqui que está falando, é como se o nosso terreno estivesse sendo arado. E nós estamos recebendo toda essa vibração, toda essa energia. Eu trouxe aqui a casinha para mostrar para vocês a parte material. A casa espírita, acolhedora, consoladora e esclarecedora. Porque a exposição ela é uma forma de dar uma explicação, acolhe e consola. E aí a gente pode pensar assim, as pessoas quando vêm procurar uma casa espírita, na maior parte a gente fala assim, pelo amor ou pela dor. E muitas das vezes as pessoas vêm pela dor. E aí elas começam a frequentar, elas começam a receber o passe, a água, e começa a melhorar.
Foi a casa em si? A casa não faz milagre. O que acontece? É cada um de vocês que mudou a vibração, trocou o canal assim que entrou aqui dentro. Vocês por vocês mesmos. Nós temos esse poder. A gente mudou a vibração e a gente faz o quê? A gente senta antes da palestra, aí tem o preparo da prece, da oração, e a gente começa a modificar a vibração, a diluir a raiva que brigou com alguém, a diluir o estresse, a diluir o rancor. E nós mudamos o nosso padrão vibracional. E a gente consegue fazer o afastamento daquela espiritualidade negativa que estava pairando. O lar espírita, ou uma casa religiosa, ela é um ambiente totalmente preparado, harmonizado. Da forma que eu falei daqueles ambientes onde a espiritualidade estava ali, a casa espírita ela é um lugar preparado, porque cada um que está aqui tem a tua particularidade. Um veio por doenças do corpo, outra por doenças da alma, um por interesse, porque quer ver, porque gosta. Então, para cada um, a espiritualidade ela já prepara o ambiente. Quando uma exposição doutrinária é preparada, às vezes eu olho um tema e falo, não. Olha outro tema que já é mais fácil, não. O negócio não anda. Então, o tema escolhido, não sou eu que escolho. E eu também, muitas vezes é para mim, porque às vezes eu estou estudando lá e eu falo assim, meu Deus, levei uns 3 tapas na cara, porque às vezes o negócio é para mim mesma. Só que às vezes a gente escolhe o tema e eu não sei para quem que é. Tem pessoas que vão sair pensando, era isso que eu precisava ouvir essa noite. Então, tem toda uma espiritualidade trabalhando desde a hora que a gente vai pensar no que preparar para trazer. E aí tem a água. A água é o copinho que a gente toma ao sair, as garrafinhas que a gente traz. E como está dizendo ali, água magnetizada ou fluidificada é água normal, acrescida dos fluidos curadores introduzidos pela espiritualidade superior ou pelo magnetizador. Aí a importância da gente manter a vibração e a harmonia do lugar. Dessa espiritualidade que está aqui trabalhando, mesmo antes da gente chegar aqui. E aí está falando o quê? Que a água, ela conduz aquela energia. A água é condutora de energia. Tudo bem. Eu não sei se eu acredito que essa água, às vezes a gente leva para o familiar, né? E o familiar fala, isso daí é água é água. Pode não acreditar que a água vai conduzir essa energia. Mas quem que nunca, num dia de verão, todo mundo na piscina e arma um temporal, o que a gente faz? Sai da água porque vai cair um raio. Ou ninguém pisa numa poça d'água se tiver um fio perto. Porque sim, a água é condutora de energia. Ciência, filosofia e religião. Trouxe para vocês a parte religiosa e trouxe a científica. Cada um pode levar para casa o que preferir. Aqui eu trouxe da questão da água. Eu amo quando eu acho matérias científicas que são, na verdade, espíritas. São as melhores para mim. Então, aqui, ó, esse estudo tem no YouTube. Japonês busca demonstrar que a água se modifica aos estímulos externos. O cientista Masaru Emoto demonstra como as moléculas da água se modificam de acordo com sons, palavras, pensamentos e sentimentos. O pensamento, ele vira sentimento. E aí, geralmente, sai o quê? Atitude, sai palavras. E aí ele traz
Tem essa questão no YouTube, essa reportagem é bem interessante porque ele pega várias águas em vários ambientes diferentes e ele congela a molécula e ele estuda. Então, assim, tem vários tipos de molécula. E eu trouxe essa que fala mais ali do tema principal, né? Porque ou a gente está muita raiva e a gente está ali na parte do ódio, ou a gente está puro amor. Esse aqui é um outro que eu trouxe para vocês. Esse é um livro científico também, na visão do Dr. Roberto Zeballos, que foi quem escreveu. Na minha visão, ele é espírita. E esse livro, dentre tantas coisas que ele fala, mas ele deixa claro que assim, é pesquisas que ele faz, inclusive na entrevista ele fala, não é algo espírita, porque às vezes uma outra pessoa quer ver, e às vezes só pela questão de ser uma coisa espírita já abandona. E ele fala assim, vai chegar um período da medicina que nós vamos ter os nossos sistemas, respiratório, circulatório, porém vai ter o sistema energético. Vai chegar um período que a medicina vai ser obrigada a atrelar a ciência ao espiritismo, a estudar o sistema energético. E nisso ele relata várias situações. Ele falando como médico. Livro científico. Não precisam levar o viés religioso. E aqui, outra figurinha do que acontece aqui também, do passe. Não estamos sozinhos. Espíritos amigos acompanham nossos passos e atendem nossas carências e correspondem às nossas vibrações. Pensamento, sentimento, vibração. Primeiro, a gente tem o rapazinho sentado. Quem sai de casa, ou quem está em casa e tira um momento para ver a exposição, ela precisa estar o quê? Sem pensar nos boletos. Precisa estar com a mente focada, com o coração aberto, naquela fé da certeza de voltar para casa melhor, às vezes da cura, de saber que isso aqui é um tratamento também. Então, a pessoa, ela precisa vir aqui num nível de receber, de saber que enquanto vocês estão sentados aí, eu estou aqui, todos nós estamos sendo tratados pela espiritualidade. E aí, no meio, atrás ali tem a parte espiritual, e no meio tem a parte ali que é quem vai fazer o passe. Todas as pessoas, os colaboradores dessa casa, são totalmente enganjados no que diz respeito à doutrina. Porque a gente tem que estar preparado para esse momento, não só agora que a gente veio e virar a nossa chave ali no portão. A pessoa, ninguém é obrigado a vir ser um colaborador, mas a partir do momento que a gente vem, a gente tem que estar muito focado no que a gente quer. A pessoa que está aqui hoje, os nossos amigos que vão participar do passe, eles têm que estar vigilantes, que a gente pensa assim, né? A gente sai às vezes da doutrina, da exposição, e amanhã a gente está aquela coisa maravilhosa. Daí chega na sexta, a gente já meio que esqueceu o negócio e já começa o estresse. A pessoa que está numa questão de colaborador, que trabalha com passe, ela precisa estar vigilante quase ali 24 horas. Eu não vou falar 24 horas porque as pessoas são colaboradores, porém também nós estamos no mesmo barco, farinha do mesmo saco. Então, também temos nossos momentos normal de qualquer ser humano, do estresse, da raiva, porém a vigilância tem que ser muito maior. Quando eu estou participando na quarta-feira, o meu marido fala assim para mim, ai, que bom, segunda, terça e quarta eu posso brigar à vontade, porque você não vai estressar comigo. Porque ele sabe que o foco é o foco no que você vai assistir.
Porque assim, ó, se a gente assiste um filme de terror, a gente não vai levantar para ir no banheiro sozinho depois. A gente vai levantar e a gente vai acendendo a casa, porque a gente está com uma conexão mental do que aconteceu ali. Ou se a gente assiste um filme que tem bicho, qualquer coisa que encosta, a gente já dá aquele pulo. Tá vendo como que a conexão mental acontece? Então, as pessoas que estão aqui preparadas para trabalhar nessa noite, elas precisam estar muito bem focadas, muito bem estabilizadas, para poder receber essa espiritualidade e servir de canal para quem está vindo aqui procurar acolhimento, procurar a cura atrelada à medicina. Então, você imagina se você chega aqui para tomar o passe e a pessoa está irritada. Não dá. Então, por isso que ao se enganjar numa situação dessa, é necessário esse comprometimento. E ali, a parte da intuição. Essa figurinha ali mostra a pessoa abraçada ali aos ancestrais. A intuição, ela é uma coisa que assim, ó, se a gente tem a intenção, a gente já tem meio caminho andado, como eu já tinha falado. A gente tem intenção, então assim, ó, vai na intenção que o propósito te acha no caminho. Muitas vezes a gente está procurando tanto ali a questão ali de um problema lá na frente que a gente esquece do principal. A gente está com a cabeça tão turbulada que a gente esquece de sentar e pedir um simples direcionamento a Deus, que são as intuições. As intuições não só vêm dessa parte da espiritualidade que vai se agregar ao teu pensamento, ao que você está pedindo. Lembrando, nunca a gente fica sem resposta da espiritualidade, nunca. Às vezes não é o que a gente quer, porque a gente quer o negócio e ponto final. Mas a gente nunca fica sem resposta. Então, essas intuições, ela pode vir dessa parte espiritual, ou ela pode vir de quem a gente já foi num outro período. As nossas encarnações passadas. A gente traz arquivos de um passado. Como eu falo quando eu estou dando aulinha para as crianças, para elas conseguirem entender que a gente fala de celular, elas tiram de letra, né? Uma reencarnação é como se o celular velho estragasse. A gente vai na loja, compra um bem bonito, pega aquele chip e põe no celular novo. Pronto, a agenda telefônica já está toda certinha. A gente traz arquivos, da mesma forma a reencarnação, da mesma forma que essa figura mostra ali. O que a gente já foi? O que intui a gente? E ali, essa figurinha querida do Pequeno Príncipe, que fala, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. A gente não precisa ver o pensamento, como a gente não vê o que junta o metal ao ímã, quando a gente não vê o que conecta o celular ao Wi-Fi, a gente precisa sentir. A gente precisa, quando a gente está ali no passe, quantas vezes a gente sai que fala, nossa, parece que foi um remédio. A gente sentiu aquela energia. E para finalizar, eu deixei uma musiquinha que fala dessa parte ali da nossa mente, que fala da parte do pensamento. Na voz de Roberto Carlos, para as mulheres que gostam aí, só não tenho rosas para jogar para vocês. Mas para vocês poderem sentar agora igual vocês estão, preparar para o próximo momento, que depois vem a prece, que depois vem a questão do passe. Então, assim, ó, é uma música que fala da elevação do pensamento, que faz a gente ali emanar,
que às vezes, a hora que eu estou num dia muito agitado, eu coloco ela que parece que assim, ela faz aquele recolhimento ali, faz aquela harmonia do meu ser outra vez. Então, desde já eu agradeço a atenção de vocês, agradeço que a gente, né, tira ali o dia, está cansado, a gente sai de casa, então agradeço a todos que estão presentes. Quem está em casa também assistindo aí no Facebook, deixo um abraço para vocês e a musiquinha.